Então, beleza, pessoal? Começando mais um Patercast. Aqui é Antônio Garcia. Aqui é Felipe Zapalar. Show de bola. Esse é o Patercast, um movimento para resgatar a paternidade. Hoje a gente vai falar de pai para filho. O tema é amigos. A Muito gente bom. falou nos outros sobre... A gente falou sobre família, né? Falamos um relacionamento geral primeiro, Aham, depois família tá bom. e agora amigos. Amigos. Maravilha. Bom, é, cachorrinho latindo. Corta. Não precisa cortar, não. Deixa o cachorro latindo aí. É amigo. A vida do A vida estúdio. como ela é. A gente, só pra vocês saberem, a gente não grava no estúdio, não. A gente faz caseiro mesmo. É. Parece um estúdio, porque a casa do Felipe é tão linda que parece um estúdio. Ah, as luzes ajudam. É. Bom, a gente estava aqui conversando sobre é, em qual, sobre qual prisma falar sobre amizade e sobre amigos. Uhum. E a gente pensou um pouco sobre qual o propósito de uma amizade. Bom, o que você acha, Felipe? Qual que é o propósito de uma amizade? Cara, baseado em experiência, né? Ser humano, obviamente a gente falou nos dois anteriores aí sobre o geral, sobre a solidão, sobre não estar sozinho. E a gente é rodeado pela família, mas a gente começa a viver em lugares com pessoas que não fazem parte da nossa família e a gente acaba tendo afinidade com pessoas, né? Então, você se vê conectado a novas pessoas. Então, isso começa, acho que, a atrair a nossa, a nossa alma realmente a ter conexão com essas pessoas. E não de maneira romântica, né, porque hoje a gente não vai falar sobre isso, mas de maneira uma amizade realmente. Então, eu creio que é é parte da nossa caminhada, né, aquelas pessoas que são cercadas de amigos, de bons amigos, eu acho que a amizade ela começa a te levar para um lugar de contribuição para a tua jornada. Então, eu creio que se você anda com bons amigos, você está cercado de pessoas que estão ali te ajudando no teu propósito, na tua caminhada. E se você está cercado de amigos não tão bons, eles vão prejudicar a tua caminhada e podem te levar a outros lugares, a outros caminhos, né? Tem uma coisa interessante a respeito de amigo, que amigo não é o seu cônjuge, amigo não é a sua família. O amigo ocupa um lugar interessante, porque ninguém tem amigo por obrigação, né? Verdade. Ou porque não tem opção. Então você tem, sei lá, irmão, você não tem opção, né? O irmão é o que é. Quando você casa, você tem uma aliança que não é para ser rompida, né? Até porque se você tem filhos, tal, o ideal é que você não rompa essa aliança, porque outras pessoas dependem daquela aliança para ter um desenvolvimento saudável. Não, Agora, amigo, o fio que une a amizade, ele muito menos obrigatório e muito mais volitivo, né? Ou seja, você mantém a amizade se você quer, se aquilo faz sentido. Você não é obrigado a ficar amigo de ninguém, né? verdade. Não é? É Ah, interessante isso, porque talvez essa fragilidade, ou essa volatilidade que seja da amizade, torna ela, por vezes, muito mais honesta. Então você pode falar, talvez você pode e deva falar para o seu amigo o que você pensa. Você não precisa ficar dourando a pílula com o amigo. hum. Você deveria falar o que você pensa. Você realmente escolhe a pessoa para estar com você, né? A não Sim. ser que seja um colega, né? Que você tá ali numa sala de aula, alguma coisa, você é obrigado a ter uma convivência com algumas pessoas, mas tem outros que você escolhe para estar mais perto. Acho que é interessante, eu É. lembrei de uma pesquisa que eu vi. Hum, Ela fala assim que é um estudo que diz que são necessárias cerca de 40 horas de convivência para um conhecido seu se transformar em um amigo casual. tá. 90 horas para ser considerado um amigo e mais de 200 horas para ganhar um amigo íntimo. Caraca, 200 horas. Uhum. É bastante 200 horas, né? 200 horas são 100 conversas de 2 horas. Nossa, é Caraca, bastante. bastante? Acho que em um ano. Será?
100 encontros, bom, alguém que você convive para valer, né? Diariamente, porque mesmo semanalmente não alcançaria esse. Então, são 50 semanas, né? É, É difícil você criar um amigo, só precisa de alguns anos, né, para você conseguir. precisa, interessante o ponto. Agora, eu quero voltar nisso que você falou a respeito dos amigos. Você tinha comentado a respeito de amigos serem catalisadores. É, eu costumava ter uma ideia muito menos intencional a respeito de amizade. Então, tanto faz. Na época de escola, você tem amigos, né, e são amigos amizades muito frívolas ou superficiais, que vão e vêm, né? Eu vejo no meu filho, ah, cadê tal cara? Ah, a gente não é mais amigo, agora é amigo de outro. É uma coisa que, né, Muda. muda muito rápido. Mas com o passar do tempo, até comentei isso com você também, a gente vai selecionando muito mais as amizades. Hum, Elas vão, sei lá, depurando ao longo do tempo, talvez porque você tenha menos tempo. uhum, Então, sei lá, com filhos, carreira, outros propósitos, projetos, você começa a ter menos tempo. E se você não for intencional, você fica sem amigo. Você fica só com a sua família e as coisas que você tem que fazer. Então, o que que você entende como amigos serem catalisadores? O que que isso quer dizer para você? Ah, mas se a gente se apoiar na mesma, pensando na adolescência, para uma fase adulta, eu acho que é esse momento que, sei lá, dos 16 até uns 20 anos ali, as amizades elas são providenciais na nossa vida, porque se você tiver amigos que é difícil, né? Porque normalmente também essa época o pessoal é todo mundo doido, né? Não tem ninguém muito normal assim, É, vamos é, falar. Claro que tá quando todo mundo em você formação, né? tá todo mundo em formação, mas quando você tem pessoas que têm princípios do teu lado, isso te influencia de alguma forma, mas eu vejo que é catalisador porque você é, é influenciado por aquilo. Uhum, Você é influenciado pelo comportamento das pessoas. A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. uhum, Então, é uma verdade que é aplicável. Se você começar a andar com pessoas que gostam de usar drogas, que gostam de beber muito, consequentemente, é uma régua. A régua tá colocada num nível ali. Por mais que você seja um pouquinho a menos ou até a mais, você não vai fugir, né? A gente entra aquela famosa frase coach, né? Da média das 5 pessoas que a gente uhum, anda. uhum. E que de alguma Isso não forma é uma pesquisa real, assim, é real, é que real. faz sentido, né? Faz sentido. Apesar dela ter ficado chata de ficar ouvindo, né? Porque você, sei lá, é esquisito ouvir isso, mas se você faz um raciocínio, um raio-x aí das tuas fases de vida, quem estava perto, É, mas é bem real, né? faz muito sentido, porque. Sabe que, falando sobre isso de catalisador, eu dava uma aula em que a gente falava sobre de onde vem, assim, a nossa visão de mundo, ela não nasce com a gente vai recebendo inputs, né? Quando você tem uma cosmovisão, todo mundo tem uma cosmovisão, que é uma visão de mundo. As ideias que formam a sua cosmovisão, eu estava falando, nós somos igual um hardware. Um hardware, ele não vem com o software, você precisa colocar o software nele. Hum, Os softwares nossos são as nossas ideias, os conceitos, a nossa visão de mundo. De onde vem a nossa visão de mundo? Vem das ideias que a gente recebe. Em geral, a gente recebe de três fontes as ideias. A gente recebe da nossa família, que é o geracional. A gente recebe da cultura, ou seja, o que a gente consome de cultura. E a gente recebe dos nossos amigos, das pessoas que estão em volta de nós. Elas têm níveis diferentes de autoridade para a gente. Então, o que vem da nossa família, inclusive a autoridade de quem transmite a informação para você, ela muda ao longo do tempo. Então, até os 10 anos de idade, o pai e a mãe têm uma autoridade enorme quando passam informação para os filhos. Tem uma determinada idade, e eu senti isso, que os amigos passam a ter mais autoridade para as crianças é do que os mesmo? pais. É um enlouquecedor, cara, porque Caramba. chega uma hora que nada que você fala tá certo. Tipo, você não entende nada, você é burro, você é antiquado, só o que vale é o seu amiguinho da escola que ele está falando. Depois isso muda. Então existem essas fases.
Tendo isso em vista, os seus amigos, eles são uma fonte de ideias e de inputs para sua visão de mundo. Hum, Então imagina hoje em dia que as famílias estão super desconectadas, as pessoas consomem as informações através de amigos e através de cultura. Então, olhando sob esse ponto de vista, a visão de mundo dos seus amigos vai ser uma influência permanente sobre você. Então, aquele lance dos você é a média das cinco pessoas que você convive faz todo sentido, porque vocês estão trocando, vocês estão negociando visões de mundo o tempo todo. uhum, Mas aí tem um ponto relevante que é, tem pessoas que são mais assertivas, até por temperamento, do que outras. Então, se você é um cara cordato, tranquilo, fleumático, melancólico e tal, é bem possível que você seja muito influenciado por pessoas que são mais coléricos sanguíneas. Porque elas têm certeza do que elas estão falando, né? Pode ser que esteja errado, mas elas têm certeza. Então, é muito importante que você entenda qual a visão de mundo das pessoas que estão ao seu redor e que você entenda o quão certo você está a respeito da sua própria visão de mundo. Porque se você está tá um pouco em dúvida e você se abre para pessoas que não têm dúvida nenhuma e que discordam da sua visão de mundo, é bem provável que você comece a adotar a visão de mundo delas. Até assim, é, sobre psicólogo. Às vezes me perguntam, cara, o que que você acha de eu fazer análise com uma pessoa que tem uma visão de mundo diferente da minha? Eu, cara, eu não vou falar que eu sou contra ou a favor, mas você avalie que você vai estar se desarmando para uma pessoa que talvez exerça uma influência com você e possa mudar a sua visão de mundo. Você tá certo da sua visão de mundo? É isso que você quer para sua vida? Ou você está aberto para mudá-la? Porque é isso que acontece com as pessoas que geram influência sobre você. Você se coloca numa situação de receber influência, inputs de pessoas que pode ser que você queira ou pode ser que não, entendeu? muito bom, faz muito sentido. Ah, é interessante, a gente vai sendo, acho que, como você falou, vai amadurecendo, né? Quando a gente é jovem, a gente tem um pensamento, e as pessoas ao nosso redor acho que também vão mudando, né? Conforme a gente vai crescendo, às vezes algumas pessoas vão ficando para trás. É interessante essa transição que a gente tem na vida, né? Pessoas que a gente andou tão próximo, e aí tua vida muda, as coisas mudam, e quando você vê aquela pessoa que era tão importante para você, começa a não condizer mais valores, princípios, e você se afasta dessa pessoa, né? Acho que é uma coisa que todos nós acabamos passando em algum momento da vida. Mas também quando você fala a pessoa ficou para trás, é um pouco arrogante, né? Porque parece que você foi para frente, e ela não, né? Ah, é um ponto. São caminhos que se, que Que se, se distanciam. mais sentido a palavra. Mas eu concordo que, dependendo é, do caminhar, é por isso que eu acho que quanto mais velho, mais você acaba tendo pessoas no seu convívio que tem algum laço muito relevante. Hum, É, porque você pode ter uma pessoa que tem uma visão de mundo diferente, mas você tem que gostar muito dela para você continuar amigo. Porque você, ao longo da vida, você já não tem tanto tempo para gastar, entendeu? é, Você já não. Pelo menos eu sinto isso. Eu já não gosto tanto de conversas superficiais, assim, de jogar conversa fora. Eu até posso jogar conversa fora, mas que seja com alguém que eu amo. Tipo, eu não quero ficar batendo papo com uma pessoa que eu não conheço. Às vezes até me perguntam, mas como é que você faz? Bom, se eu estou numa situação em que eu tenho que conversar com alguém que eu não conheço, é, e eu não gosto de bater papo, eu começo a perguntar a respeito da vida da pessoa. hum, Porque, cara, todo mundo tem vida interessante. sim, Não existe uma vida que não seja interessante. com certeza. Na verdade, Não? todo mundo, todas as histórias de vida, e aí as conversas se tornam interessantes. Caso contrário, eu não quero ficar falando sobre o tempo. Nossa, já ultimamente detesto falar de política. Isso é muito chato, entendeu? Então, me parece que ao longo do caminhar, você começa a ficar muito mais criterioso nas pessoas que estão à sua volta. Acaba roubando, eu acho que mais a nossa energia, isso, né? Você fica desidratado de energia. Ah, eu fico meio sem energia social se eu estou com pessoas que não fazem, que não são relevantes para mim,
e que ao mesmo tempo eu não consigo ver relevância, a gente não está construindo algo junto, entendeu? Uhum. É, é bem. Mas isso é ao longo do tempo, porque quando a gente é mais novo, isso já não faz tanta diferença. É. É que eu acho que a gente não é intencional quando é mais novo, né? A gente só vive. Nossa, só vivia mesmo. A gente é levado pela vida ali e beleza. Ah, você tá aqui? E aí, tudo bem? E vamos E ser como é que, assim, você está com quantos anos? 33. 33. Qual o seu círculo de amizades? Uhum. Quantas pessoas você acha que são pessoas que de fato têm acesso à sua casa, à sua vida, e que você pode falar, cara, são amigos, entendeu? Cara, eu acho que hoje eu vivo um auge de amizades assim que eu nunca tive. É mesmo? É, de talvez ter. Eu sempre fui muito reservado, muito assim. Eu era aquela pessoa que tinha dois amigos, máximo. É mesmo? Dois, três amigos no máximo, no máximo, e ainda tinha mais intimidade do que um do que com o outro, por exemplo. Sim, E hoje, assim, eu acho que fez parte muito da minha, de uma transformação que eu tive, que foi conseguir construir. Eu me conecto muito bem com as pessoas, então eu consegui construir de maneira intencional novas amizades, justamente por entender que é, a gente precisa estar em conexões, vamos falar assim. Então, eu comecei a perceber algumas atrações que a vida trouxe para estar perto, assim, só que eu acho que no dia a dia a gente acaba vivendo coisas um pouco mais superficiais, que é você tá ali, quantas pessoas às vezes a gente, é meu amigo, e tal, mas cara, você não conhece nem a história dele. sim. Então, ser intencional em você desenvolver, que eu acho que isso foi importante para mim, assim, hoje eu tive uma visão com algumas pessoas de falar, cara, eu admiro essa pessoa e eu quero ser amigo dela. Então, desenvolver isso não é fácil, porque tem um período de desconforto muito grande, que é o silêncio esquisito, é você estar passando tempo com a pessoa e você dá de cara com uma situação que você acaba conhecendo um novo lado daquela pessoa e tudo isso é desconfortável. Mas com o tempo, eu acho que tem um preço que é você começar a atrair fidelidade, confiança entre um e outro. E eu não sei, isso foi algo que começou a mudar muito minha perspectiva sobre amigos, sobre amizade, sobre não ser superficial naquilo que a gente estava fazendo. E isso acabou expandindo muito assim a nossa visão, a nossa influência com as pessoas, a maneira como a gente era influenciado, porque a gente começou a escolher essas pessoas que estariam do nosso lado assim com um pouco mais de intenção, não por interesse, mas por puramente olhar uma pessoa que a gente vê que tem um caráter, que a gente vê que tem um bom coração, que tem perspectivas sobre a vida, que estão com valores alinhados, princípios alinhados, e outra, acreditar, que eu acho que isso é importante. Quando a gente tem um amigo do nosso lado, e eu vejo isso muito hoje no nosso círculo, é você entender primeiro a história da pessoa e depois entender os sonhos da pessoa. Porque eu acho que quando você começa a entender o sonho, você começa a acreditar nisso junto com ela. E aí, quando você olha para a pessoa hoje, você já consegue visualizar quem a pessoa estar no processo de se tornar. E eu sempre tive isso forte, eu acho que foi um dos pontos que acabou influenciando muito com essas pessoas ao meu redor, ao ponto de sempre. Eu tenho um amigo bem próximo hoje que a gente trabalhou juntos e a gente sempre teve muita influência sobre um e outro. E a gente, tipo assim, no caminho a gente sempre faz as cagadas da vida ali, né? E aí eu lembro que uma coisa que marcou sempre, que ele falava, cara, caramba, eu fazia isso, fazia aquilo, por que que você sempre acreditou em mim? Eu falava, cara, de alguma forma, eu tinha uma visão daquilo que é, você já era dentro de você que tinha que tomar uma forma para fora, assim. Então, eu acho que a amizade ela carrega esse amor que vai para um lugar que você começa você vive a vida junto com a pessoa, torce pela vida da pessoa. Isso foi muito interessante em olhar hoje as pessoas que estão ao nosso redor, elas foram construídas à base desses valores, desses princípios. E hoje eu falo assim, tenho amigos que, cara, para toda hora, né? Para todo momento, realmente você se sente confiante. Eu não sei, eu acho que um homem, principalmente um homem que não tem amigos homens que estão ali
nessa coisa da parceria, eu acho que tem muito disso, né, cara? Tanto que a gente falou até da guerra, né, que os caras na guerra acabavam se tornando uma Sim, parceria que aquele, ela era aquele, o livro do Sebastian Junger, Tribe. que era o era além além de uma coisa natural ali, né, cara, você tá em proteção da pessoa ao teu redor, você tá, batalhando, vivendo a vida realmente, tá do lado, teve uma coisa ruim na vida, você tá do lado, teve uma coisa boa, você comemora. Eu acho que isso são princípios mesmo, que quando como se fosse uma terra, você começa a plantar aquela semente, e aquilo traz uma alegria, uma felicidade em estar junto com essas pessoas, conforme a vida vai saindo, que eu acho que, cara, isso foi uma grande bênção na minha vida, assim, de pensar dessa forma, de ser intencional dessa forma, e de não viver em superficialidade, porque eu acho que isso sempre me incomodou muito, assim, como eu sempre fui muito intenso, eu preferia ter 2 amigos que eu fosse intencional, do que ter 10, 20, 30 amigos que você não tem nenhuma profundidade com eles. Então eu vejo que hoje, aos poucos, ter plantado, ser intencional, tem pessoas que ainda estão nesse processo, às vezes nem todas acabam, acertando 100%, mas acaba indo, né? Eu também não concordo que se você falar assim: "Ah, eu tenho 100 amigos dessa forma", também eu acho que vai ser esquisito. Mas eu acho que a gente é até interessante a gente pensar num número, né, tipo, quanto que é natural, assim, você tem eu acho que é fase também, né, tem época que você vai ter poucos amigos mais fiéis e outra época você pode ter mais pessoas ao teu redor. Mas é pensando na tua vida, cara, e comparando com a minha, eu acho que a história que você teve de vida te fez amadurecer mais rápido. Hum, Porque quando eu era mais novo, eu não sei, cada um consegue pensar na sua própria vida, né? Mas quando eu era mais novo, as minhas amizades eram muito superficiais e estavam muito relacionadas ao que você estava fazendo junto. Então era raro, ter conversas mais profundas ou abrir mais a vida, entendeu? Era uma coisa que, que, que o jovem ele não consegue ter essa profundidade. Eu não conseguia. hum, Então, assim, tinha um monte de amigo, tinha, mas quem sabia de verdade da minha vida eram bem poucos. E também eles iam ter acesso em momentos muito específicos, cara, assim, sabe, sei lá, de repente, depois de uma bebedeira, eu não era, eu não tinha princípios muito fixos ou muito fortes. Então, por exemplo, eu me lembro uma vez, não sei nem se eu já te contei isso. Minha mãe estava hospitalizada. Ela tinha tido, acho que um infarto. Minha mãe era bem mais velha, né? Ela tinha tido um infarto, algo do gênero, e ela estava no hospital. E eu tinha uma viagem da faculdade para fazer, desses de jogos jurídicos. E aí eu me lembro de estar no hospital com a minha mãe. Eu morava em casa, meus irmãos eram casados. E minha mãe falou: Não, você tem que ir nessa viagem. Eu falei: Não, mãe, a senhora está aqui. Ela falou: Não, é a sua vida, você é jovem, tá tudo bem, eu tô bem cuidada, vai nessa viagem. E eu lembro que eu fui e na primeira noite tomei mó porre. Só que quando eu bebi, as emoções vieram. hum. E aí, um dos meus amigos me encontrou, tipo, sentado do lado de fora do ginásio chorando. Aí esse cara me levou para casa e eu lembro de estar deitado no colo dele, é o Surcan, Rodrigo Surcan, gente fina. Um abraço. É, e eu me lembro de estar deitado no colo dele e chorar, cara, chorar, porque eu estava triste que minha mãe estava no hospital, eu estava ali e não sabia o que podia acontecer, mas naturalmente eu não conseguia abrir aquela emoção, entendeu? Hum. Então, é, acho que é um aspecto de imaturidade e talvez um pouco como eu tinha uma família estruturada, estava tudo bem, eu não tinha aqueles desafios que te levam para um amadurecimento mais rápido, entendeu? Então, que eu acho que o que você passou talvez tenha te levado para um amadurecimento mais rápido de você entender o valor de uma amizade. Ah, Os meus sim. amigos até de faculdade, era muito difícil. Eu me lembro de aconselhar, mas era mais eles que acabavam se abrindo quando precisavam de uma ajuda. Hum, Eu não tinha isso. E no momento que precisou, que eu precisava me abrir com alguém, não sabia direito. Então foi uma bebedeira, putz, chorei pra caramba, sabe? uhum, Então eu vejo que quando você é mais novo, você não consegue entender o valor.
de uma amizade, o valor de você ter alguém que você consegue se abrir, que você consegue conversar, trocar experiências, até porque você não sabe lidar com os limites e com a- a- as intensidades da amizade. Hoje em dia, mais ainda, porque as pessoas também estão erotizando tudo. Então, como que faz, sabe? Você que você falou que queria falar, por exemplo, sobre amizade de homem e mulher. Ah, Quais são os limites? Como você consegue delimitar os limites para uma amizade para que as coisas não se confundam, entendeu? É, eu, quando era jovem, era bem simples, era tudo era superficial. Com quem eu tinha conversas mais profundas? Ninguém. Você guarda para você, até porque você não consegue elaborar tanto as suas conversas, entendeu? Então é bem interessante essa diferença, é muito legal você ter mencionado, né? se falando assim, até encaixa bem, porque no meu contexto eu era filho único, né? E como quando eu nasci, as minhas tias e minha mãe eram muito nova mesmo, assim, as minhas tias tinham 11 anos, 13 anos. Ó, eh, eu não tinha primos, então eu fui uma criança assim que foi uma criança sozinha nesse processo. Então, acho que ter amigos também ajudou nisso, assim, ajudou uhum. até mais velho, porque a minha família não tinha ninguém da minha idade, era todo mundo, sei lá, mais velho, ou depois começou a nascer os muito mais novos, que meu primo nasceu quando eu tinha 12, 13 anos, depois minha irmã com 14, então já, Acho que também tem a ver com temperamento, né? Você tem um temperamento, acho que diferente um pouco do meu. sim, Eu sou muito colérico. Então era sempre muito expansivo, fazer, não tinha tempo para sentar e conversar e ter alguma profundidade maior. ah, Eu tenho será? certeza que com certeza me fez falta, cara, ter conversas mais significativas. Isso até é um ponto interessante para os amigos, né? Às vezes a gente julga o que é uma amizade com critérios errados. Assim, é, ter amigos que são legais e bacana é legal, tal, beleza. Mas ter amigos com os quais você divide valores e com os quais você consegue abrir o seu coração e conversar sobre coisas difíceis, não tem valor, porque eu concordo que pai e mãe, eles estão lá para isso, e eles te amam. Mas tem certas conversas e que você quer alguém que esteja no mesmo nível que você. Às vezes você abrir certas coisas com pai e mãe é muito grande. Os conselhos vão vir muito pesados e muito complexos. E quando você processa isso com alguém que é um par, então se você tem 18, você fala a respeito das suas dificuldades, com outro amigo que tem uma idade parecida, que divide os valores, tem uma outra entrada, um outro alinhamento de visão, entendeu? Hum. Você consegue trocar dificuldades, ainda que depois você vai conversar com seu pai, com sua mãe, com alguém mais velho, um tio, para te dar um alinhamento com mais experiência. Mas essa troca de visão, essa troca de opinião no mesmo nível, eu acho que é muito legal. Na idade que eu estou, às vezes é difícil, porque as coisas vão se afunilando, né? Mas isso teria me ajudado muito quando eu era mais novo. Até para você tomar decisões, né? Como que você vê a questão do você como pai, assim, vendo as amizades dos teus filhos? Ah, cara, assim, a gente se preocupa, né? Porque é muito palpável, a influência que os amigos exercem sobre os seus filhos. E não adianta você querer isolar os seus filhos ou escolher os amigos dos seus filhos. Hum. Então, para mim, a solução para isso é você acompanhar muito de perto os seus filhos e passar para ele qual que é a sua visão e deixar sempre um canal aberto. Porque por mais que em determinados momentos a sua opinião ela importe menos para o seu filho adolescente, porque eu acho que esse que é o problema, é o adolescente, porque antes é tranquilo, depois é tranquilo, mas a adolescência é um período um pouco crítico. Por mais que você tenha dificuldade para ter autoridade nas suas informações, você tem outras coisas que os amigos não têm. Você tem mais tempo de convivência, Hum. você tem mais amor, você tem mais conteúdo, então você tem mais paciência,
você consegue, de uma forma mais qualificada, eh, transmitir informação que às vezes vão contrapor o que os amigos estão trazendo. Tá. Então, se um amigo vem e fala: Olha, meu, tudo bem você roubar uma figurinha na banca, isso é um input que está vindo, né? Que vem da história de vida do amigo do seu filho. Uhum. Quando ele traz para você, não adianta você falar, isso é errado. Cara, é como se você estivesse dando um input no mesmo nível. Agora, isso está errado, porque esses não são os valores legais, porque, cara, você está tirando do dono da loja, você acha certo você tirar de alguém, ele trabalhou, ele tem a família dele, ele tem a casa dele, você consegue, ao longo do tempo e com a experiência que você tem, transmitir uma contra-informação, só que de uma forma muito mais qualificada. Até porque você vai procurar dentro de você mesmo quais são os motivos pelos quais você crê e você é, abraça a visão que você tem. Com os filhos, muitas vezes, assim, não basta, até uma certa idade, sim, mas mais para frente não basta você falar é porque é. Então, você vai buscar dentro de você e falar, por que que eu penso o que eu penso? Por que que eu acredito no que eu acredito? Se você não tem esse nível de complexidade para você mesmo, você não vai conseguir gerar influência nem no seu filho, entendeu? Nossa, isso faz bastante sentido. Acho que quando você vai na raiz das coisas, você consegue conectar, né? É, cara, porque é, até os 10 anos de idade, quando você fala é porque é, a criança aceita. Hum, O meu filho que tem 15, você fala é porque é, ele fala, mas como assim? Mas por quê? quer saber mais, né? Sim, e é justo, Uhum. que se alinha com o que a gente fala a respeito de proteção intelectual. Se você não se prepara para entender no que você crê e quais são as suas opiniões, você tá vendido, cara. E aí as pessoas veem os filhos totalmente perdidos e não sabem por quê. Fala assim, cara, você só não está perdido porque você tem um conjunto de valores que você não sabe de onde vem, mas que você é fiel a eles. Caso contrário, você estaria perdido também. Ah, Aí, os jovens, eles se perdem porque talvez eles não tenham passado tanto tempo fiéis a um determinado set de valores. Então você pega um ó, cara de 50 anos e fala, por que que você faz isso? É porque eu sempre fiz. Mas por que que é assim? É porque é assim. Você pega um jovem de 15, de 16, ele fala assim, não, tá tudo em aberto ainda, entendeu? É, mas eu acho que a gente vive num momento que as coisas estão começando a ser relativas, né? O pessoal tem relativizado todas as coisas. Então, acho que acaba, essa geração tá sofrendo um trauma, assim, de questionar os valores, questionar o porquê que é assim, sendo que eles estão vendo coisas novas entrando, coisas novas vindo, né? então, cara, eu penso sobre isso, eu penso sobre relativização. E, e a verdade é que, por um lado, é muito ruim, mas por outro, cara, você tem que buscar mais fundo, entendeu? Hum, Você é obrigado a ir buscar mais fundo quais são os seus valores. Então, a gente conversa muito sobre isso a respeito de criação de filhos, né? Não é o tópico aqui, mas só um ponto. Quando você tem uma sociedade que tem uma concordância de valores muito forte, então aquilo serve como se fossem condutores de todas as pessoas. Então, por que você faz isso? Porque todo mundo faz, beleza, eu vou continuar fazendo. Quando a coisa ela se abre, você perde esses condutores, esses guardrails que te levam para algum lugar, tá tudo em aberto. Beleza. Então, de onde você vai tirar a instrução que você vai trazer para o seu filho, já que a sociedade não está dando isso? Cara, você vai ter que buscar isso, entendeu? Por que que eu ajo assim? Por que que o casamento é bom? Por que que ter filho é legal? Por que que roubar tá errado? Por que que ir à igreja faz sentido? Por que que ter uma fé é bom? Por que que trabalhar é bom? Por que que usar drogas é ruim? Cara, os valores estão lá, entendeu? As explicações estão lá. É que ninguém perdia tempo hum. buscando isso porque estavam dados. Alguém em algum momento pensou isso. Alguém em algum momento entregou essa ideia para a sociedade e a gente tinha pegado ela. Beleza. Só que agora estão vindo ideias com esse espírito crítico e tão relativista, ideias que se contrapõem ao que era o senso comum. Então, eu vou ter que sair do meu lugar de conforto e encontrar a razão pela qual eu faço aquilo ou creio naquilo que eu creio, entendeu? É muito mais profundo. Mas vou te falar que
esse exercício faz com que as nossas convicções, as nossas raízes de convicção vão mais profundas e você fica mais tranquilo com a visão que você tem. Nossa, Porque você tem certeza dela, entendeu? é verdade. Quer dizer que aqueles que não resistirem, né, mas aqueles que passarem por essa prova aí, dessas gerações, vão ter uma convicção maior do que a nossa, talvez, lá na frente. Talvez, cara. As conversas que eu tenho com os meus filhos, em função de eu pensar a respeito dos meus próprios valores, já dão para eles muito mais subsídio para que eles possam decidir qual caminho que eles vão tomar. Nossa, eu acho que isso é chave, né, cara? Porque às vezes os pais querem impor as coisas e não explicam. Eu vejo que você gerar crítico, né? Você gerar pensamento crítico e aconselhar, deixando a tomada de decisão ainda com eles, assim, claro que depende da idade, né? Você não vai Sim, fazer isso com uma criança de 5 anos, sim. mas conforme eles vão ganhando maturidade, é, porque é que nem no nosso podcast aqui, eu vejo muito isso. A gente não quer vir aqui trazer um conteúdo que pronto, que Uhum. seja integral, ó, isso daqui, isso daqui, isso daqui. A gente quer gerar uma discussão que venha dentro das pessoas, fazer com que elas venham acessar lugares dentro da mente, do coração, que elas nunca alcançaram, Sim, por falta de estímulo. sim. Então, a gente aqui está estimulando você a pensar em lugares pensar ter sentimentos, ter conversas que talvez você nunca teve. E isso vai te levar para lugares novos, diferentes. E você vai conseguir, eu creio que isso muda a nossa capacidade, até trazendo para o lado da amizade, de influenciar os nossos amigos, de influenciar os nossos filhos, as nossas esposas, maridos, e eu creio que é um caminho que ele traz muitos benefícios para a vida das pessoas, né? Até assim, ó, quando você tem uma coisa que eu já vi acontecendo, e talvez por isso seja bom você trocar ideia com amigos, às vezes não com os pais ou com pessoas mais velhas. Eu já vi a Laís, a minha filha mais velha, discutindo determinados assuntos com os amigos. Discutindo. Tá. Cara, discutindo de forma saudável, ninguém impondo nada, mas é, até porque em casa a gente fazia isso, ela aprendeu a conversar a respeito de ideias, a discutir as ideias. A gente fazia muito isso. É, eu que estava de fora e estava assistindo aquela discussão, eu tinha muitos atalhos para chegar em conclusões, Hum, mas que para eles era importante o caminho mais longo para chegar até aquela conclusão na ideia que eles estavam discutindo. E, em todas as áreas, independente da área. Então, quando você está com amigos e você conseguiu juntar amigos que também gostam de discutir ideias, que gostam de discutir conceitos, que sabem divergir, aquilo é muito bom, porque eh, dentro de cada um você vai criando caminhos, até caminhos neurais, para que você saiba analisar ideias, analisar cenários, ser crítico, não ser levado por uma opinião que só porque todo mundo está achando aquilo. Você vai criando um ser humano mais maduro para decidir os caminhos a serem tomados. muito bom isso. Se você pega um cara muito mais velho, fala, para onde eu vou? Ele fala, por ali. Por quê? Ah, porque eu passei por isso, tal, tal, tal. Você não constrói junto, entendeu? Agora, quando você está com seus amigos e você tem um lugar saudável de discussão, cara, é muito legal. E tá todo mundo no mesmo nível. Ninguém tem uma resposta pronta. As coisas são construídas. Hum, entendi. Eu queria muito ter. Eu tive um pouco disso, mas não tanto. Eu queria ter tido mais disso. Mais amigos com os quais eu pudesse construir ideias, sabe? Discutir ideias. Amigos que também lessem, que também que fossem inteligentes, sabe? Para construir. As minhas amizades eram muito superficiais e muito em torno do que a gente estava fazendo. Uhum, Mas esses lugares de discussão de ideias, cara, putz, eu queria ter tido muito mais isso. Hoje eu tenho. Queria ter tido muito mais, entendeu? sim, muito bom. E com como é que fala? Sem com aceitação, sem tanto julgamento, entendeu?
assim, é um lugar muito legal quando a pessoa consegue divergir de você e fala assim: "Cara, eu discordo completamente do que você está falando". Cara, a resposta para isso é por quê? O que que você pensa então? Sabe? Eu acho incrível isso, essa possibilidade com amigos, entendeu? É, engraçado, uma pergunta aqui que eu tinha separado era como lidar com a diferença de opinião, que eu acho que isso é um assunto relevante. Acredito, na minha época, cara, eu tentando lembrar dos assuntos da mesa, que sempre era mesa de bar, era sempre É. assuntos sobre mulheres, sobre futebol, sobre a próxima balada. E a gente vê um contexto onde muita gente vive isso daqui, a grande parte, assim, né? Você acaba, não sei o nosso estilo de vida de trabalho, alcançar um próximo nível material, acaba nos prendendo nessa, né, Uhum, nessa roda de estar sempre falando sobre coisas que são, eh, mais relacionadas ao prazer do que simplesmente gerar conversas que venham ter um crescimento no nosso interior, que venha contribuir para as pessoas. Então minha pergunta também entra nisso, como lidar com essas diferenças de opinião? Principalmente, eu acho que hoje a gente vive um momento muito polarizado, né? Tipo, você tem, principalmente momentos, conversas políticas, conversas até sobre religião, a gente vive momentos assim, é 8 ou 80. E como que. eu acho assim, tem uma coisa muito estranha que é, eu não consigo entender muito bem quando as pessoas elas tomam para si um posicionamento político, por exemplo. Parece que está tendo uma discussão de futebol, entendeu? Só que, cara, é, uma coisa é você falar mal, olha, a sua mãe é isso, aquilo, outro. Outra coisa é falar, ó, aquele candidato que você gosta é aquilo, aquilo, outro. Cara, por que que você toma isso para você, entendeu? É estranho, né? É que nem futebol, a mesma coisa. Que eu também não concordo. Uhum. Mas futebol a gente consegue levar numa boa, entendeu? A gente tira sarro disso. Só que, veja, time de futebol é uma coisa totalmente irracional. Hum. Cara, não dá pra falar que um melhor que o outro, entendeu? Então pode ter, sei lá, isso e aquilo, ganhou mais isso, ganhou mais aquilo, mas a realidade é que ninguém torce por um time porque de uma forma racional. Você simplesmente, por algum motivo, chegou à conclusão que aquele time vai ser seu time, geralmente é na mais tenra idade, e você se agarrou naquilo. Tá bom. O momento que você nasceu, né? Às vezes você nasceu, estava num auge, Aí, alguma coisa, ou sim, seu pai passou para você. sim, sim, isso acontece, e tudo bem, só que todo mundo aceita que essa discussão, ela, no âmbito de amigos, ela é de tirar sarro, né? Uhum. Beleza, então que time você torce? Corinthians. Eu também, tá Mas bom. eu era São Paulino, É difícil, inclusive, achar quem troca, né? não é uma coisa Eu normal. nasci, quando eu nasci, meu pai era São Paulino, eu sempre falei que era São Paulino, até ter um encontro com o auge do Corinthians, que o... Pronto, é aí isso. meus tios me influenciaram com, sei lá, 7, 8 anos de idade, e eu... Não tem racionalidade na escolha do time. Beleza. Na parte da política, a gente acha que tem mais racionalidade. Uhum, Beleza. Mas, de alguma forma, a gente toma aquilo como se fosse a nossa própria vida, entendeu? Cara, discuta, a política é para ser discutida. Ela, assuntos políticos ou assuntos polêmicos de uma forma geral, eles estão aí para ser discutidos, cara. Eu não vou discutir com alguém a moralidade da minha família, da minha esposa. Não, isso não está aberto para discussão. Eu não vou discutir com alguém a minha própria honestidade. Talvez não esteja em discussão. Posso discutir com pessoas mais íntimas, tal, mas a política, ideias políticas, ideias filosóficas, elas estão aí para ser discutidas. uhum, E eu estava vendo aquele documentário, é, O Dilema das Redes, em que o cara que produziu chama Tristan Harris. E ele, depois eu vi um podcast dele com o Joe Rogan. Ele estava explicando que os algoritmos das redes sociais, eles te apresentam informações alinhadas com o que você já busca. tá. Então, as redes sociais e o Twitter principalmente, ao invés de ele te dar um contraponto com relação às suas informações, às suas tendências, ou o que você já pensa, ele te dá informações mais radicais, então, para o lado que você já está indo. Então, se você pensa um pouco de direita, ele vai te dando mais informações de direita cada vez mais radicais. Ou a mesma coisa para a esquerda. Ou seja, isso não gera um equilíbrio e um senso crítico, isso gera radicalização. E aí, eu vejo muita gente falando assim, cara, mas
como tal pessoa pode pensar isso? Eu falei: "Talvez ele pense a mesma coisa de você". Porque ele está encharcado de informações do lado dele, sob o prisma dele, e você está encharcado sob o seu prisma, e vocês nunca estiveram tão distantes. Uhum. Então é importante você sentar à mesa e falar assim: "Cara, por que que você pensa o que você pensa? De onde você tirou? O que quais são os seus argumentos? Por quê?". E geralmente conversas dessa forma, elas não são tão violentas, elas não vão ter quebra-pau, e você também não pode receber: "Olha, eu gosto de tal político", e você fala: "Nossa, mas ele". Calma, ouve o que a pessoa está falando, ela não está de sacanagem, entendeu? Sim, Não é todo mundo que não pensa igual a você idiota. Não, porque as pessoas acham, né, tal pessoa é muito idiota, porque ela pensa tal coisa. Bom, você já se preocupou em entender por que que ela pensa isso, aquilo outro? uhum. Talvez tenha faça sentido, entendeu? Talvez vocês 2 conversando, vocês consigam chegar num ponto comum um pouco mais elevado nas suas opiniões, né. É interessante, né, porque parece que isso tem tirado pra fora das pessoas algo tão primitivo, né. Nossa, muito louco. Parece briga de torcida. Não, acho que tá pior já, né. Não, é que torcida também você pega o pessoal Ah, mais radical. uma briga de torcida tudo bem, é para ser ignorante mesmo. Agora política, por que que você escolhe um candidato, cara, é o salvador da sua pátria, o cara. Sim, Esse ou aquele ou uhum, aquele? Não, muito pelo contrário. Não deveria ser assim, entendeu? Eu queria também trazer um ponto a respeito de amizade, que é, eu sinto que às vezes, eh, as amizades são colocadas num lugar, até voltando para o tópico inicial do propósito da amizade. Eu sinto que às vezes os amigos são colocados num lugar de maior importância do que eles realmente têm. verdade. Eh, eu eu já tive amigos que olhavam para mim de uma forma e que eu não conseguia, entregar para eles o que eles estavam esperando de mim. E isso me traz uma preocupação muito forte, que é a ausência de fé, a ausência de um ponto de fé, um ponto onde você, consegue depositar esperança, um lugar onde você consegue, depositar, confiança, depositar projetos. Sabe que, eh, quando eu comecei a entender, eh o valor de oração, o valor de fé, isso tira um pouco de peso no que você coloca nas outras pessoas. Não sei se você está conseguindo entender? Tá Por indo por exemplo um caminho. por exemplo, se eu tenho um problema muito sério, tá bom, cara, eu não sei como solucionar, tal. Eu tenho um caminho de oração e de fé que eu consigo depositar aquela angústia. Hum, Conversar com um amigo é bom? É, mas ele não tem a mesma autoridade e ele não tem a mesma o mesmo papel na minha vida que um momento de fé, um momento de oração tem. Então eu consigo depositar aos pés de Jesus, angústias e problemas que às vezes são insolúveis, ou dúvidas que são insofismáveis, que não adianta eu conversar com você, porque você vai se sentir vendido nessa situação. Você não tem resposta para mim. sim. E você não tem um lugar de autoridade onde eu falo assim: "Cara, o Felipe vai resolver minhas coisas". Hum. Não sei, o que que você pensa disso? Ah, Porque é um lugar bem forte para mim. foi acho que encaminha para um pensamento de que, a às vezes a gente é bem enviesado também para dar conselho, né, com base nas nossas experiências e Sim, tal. Independente se a gente é mais conservador ou a gente é mais ousado, as nossas decisões, ouvindo aquilo que você vai falar, acho que podem ter esse viés. Eu creio que eu também concordo que a primeira prática, ela é insubstituível. Você levar aos pés, mas porque a gente compartilha dessa fé. E que a gente precisa tomar esse cuidado com as pessoas que a gen cara, é bom ter amigos, mas quem a gente vai sentar no momento crucial e pedir um conselho, eu acho que a gente precisa começar a ir para um lugar de ter essa maturidade de ouvir realmente, ouvir as pessoas que são importantes para nós,
mas ainda assim levar para esse lugar de entendimento e de processamento daquilo que você ouviu. E ouvir uma outra pessoa, ouvir um outro ponto de vista, porque às vezes você pode me aconselhar de uma maneira conservadora. Hum, E aí aquilo se encaixa porque eu também sou mais conservador. E de repente era um momento de um passo de ousadia de alguma coisa. Se eu escuto uma outra pessoa que é mais ousada, talvez ela vai me deixar desconfortável e eu vou falar assim, caraca, isso daqui não é pra mim, eu não sou ousado dessa forma. Então por isso que eu acho que você levar uma perspectiva que é acima do entendimento humano, que seria a tua fé, ela vai conseguir te trazer uma resposta de acordo com aquilo que você acredita, que é soberano aquilo que é a nossa vontade, que é a nossa visão aqui. Então, eu creio que, hum. não sei, eu acho que Você para sabe mim. que eu estava lendo a biografia do Imperador Augusto. Na verdade, eu li, eu tenho uma série de livros que chama Senhores de Roma. Uhum. Cara, é muito legal. Então começa com a biografia do... Quando você fala série, é um livro. É uma série de livros. É uma série de... Teve gente que Porque, perguntou a série, qual é a série, mas sério? são Não, livros. desculpa, é uma série de livros. Até porque tem uma série chamada Roma, da HBO, que eu comecei a assistir e parei porque, meu, é pornográfico. Se bem que os livros, pelo menos, não tem as cenas, né? Mas essa coleção de livros começa com Júlio César, aí passa por Marco Antônio e Cleópatra, aí depois tem Augusto, Tibério, aí acho que vem Calígula e Nero. Uhum. Eu acabei de ler de Tibério agora. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, tanto na do imperador Augusto quanto do Tibério, é que os dois falam que não se pode confiar em homens que não temem os deuses. Então, olha que interessante, eles são pagãos, ou seja, eles têm outro tipo, é uma cosmovisão diferente da nossa cosmovisão cristã. Tá. Mas eles concordam que é importante o metafísico, é importante crer em algo superior. É importante você conseguir ter uma fé na qual você deposita anseios, deposita necessidades, que crer no sobrenatural, por si só. Então, esses dois livros me chamaram a atenção. Eu falei, cara, num contexto completamente diferente, eu consegui encontrar uma razão até natural para quem tem fé, entendeu? É importante ter fé. É importante buscar algo além. Muito bom. Se você não tem isso, você vai buscar isso nas pessoas. E é algo, Ou em sistemas, ou em ideologias. cara, aí que tá. A ideologia ela tá lá, mas ela não vai te responder, entendeu? Mas eu acredito, você não acha que tem gente que coloca nisso também? Mas no final das contas ela vai conversar com alguém, Tá. talvez, porque Vincula uma pessoa, assim. ela acaba trazendo um CPF para falar com ela. Tá bom. E as pessoas elas são insuficientes para receber anseios e necessidades que você precisa de algo além, entendeu? E eu não estou nem falando sobre cristianismo, estou falando sobre o ponto da fé. As amizades, elas são um ponto de apoio na caminhada, mas é importante você ter algo a mais, entendeu? É Muito importante bom. você buscar algo a mais, onde você coloca os seus sonhos, os seus anseios, as suas necessidades, angústias. A minha opção, eu coloco tudo isso aos pés de Jesus, mas eu não quero restringir, ainda que eu seja cristão. E eu não sou, eu não vou falar, seria uma hipocrisia minha falar que eu acho que todas as religiões são corretas, porque falar que tudo está certo é a mesma coisa que falar que está tudo errado. Então essa é a minha fé. É, mas é importante você crer em algo, entendeu? Muito bom. Bom, a gente está encaminhando aqui para o nosso final. Queria te fazer uma pergunta também, como a gente falou do papel da amizade, como a amizade, como que a gente pode identificar um relacionamento de amigos tóxicos? Para o, sei lá, alguém que está assistindo, mais novo, como que a gente consegue definir o que é uma amizade tóxica e o que não é? Caraca, eu acho que muito relacionado com amizade tóxica é o que aquilo, o fruto que aquilo está gerando em você, entendeu? Eu sei que, assim, amigo não é filho.
Isso é um pressuposto básico, porque às vezes, até relacionado com o que a gente estava conversando a respeito da fé. Eu sentia que às vezes o que se esperava de mim numa determinada amizade era muito mais do que eu conseguia dar. Então esse é um ponto. Expectativa. É uma expectativa bizarra, falar assim, cara, quem sou eu, entendeu? Uhum. Eu não sou teu pai, não sou tua mãe, o que que você está esperando de mim? Isso é sobre um ponto. Agora, um outro ponto é você começar a analisar o que aquela amizade está gerando em você. Qual o fruto que está gerando em você. Então, é possível você comparar você mesmo em momentos diferentes. Então, cara, de repente, você tem um determinado conjunto de valores e você olha para as suas atitudes, o que você está fazendo, e fala assim, cara, isso aqui não está combinando com os valores que eu tenho. Hum. Mas por quê? E é bem provável que você chegue à conclusão, fala, esse amigo aqui, esse cara está me levando para esse lugar, esse cara está me influenciando dessa forma, talvez seja a hora de você cortar uma amizade. E, e é importante lembrar que amizades que não são saudáveis, elas precisam ser podadas. Não. Você coloca os limites. Se aqueles limites estão sendo ultrapassados, ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém. Você não precisa manter uma amizade, falar assim, cara, o limite é esse, você está ultrapassando e eu acho que essa amizade foi longe demais. Chega. Não. Se uma amizade ela não está sendo saudável, eu tinha um pouco de um sentimento assim, falar, ah, meu Deus do céu, eu estou abandonando meu amigo. Falei assim, cara, calma, sabe? Porque você não é responsável pelo seu amigo, você é responsável por pessoas da sua família, você é responsável pelos seus filhos, mas você não é pai do seu amigo, entendeu? Sim. Os seus limites estão sendo consistentemente ultrapassados, quebrados. Se há uma amizade tóxica, cara, fala que aquilo não tá legal e para, entendeu? É engraçado que os amigos a gente tem, além de conseguir, conseguir escolher os amigos, a gente ainda tem esse ponto de que a gente consegue não escolhê-los mais, né? Porque a família a gente não tem isso. A Sim, família é família para sempre. Então, sim. tem esse outro ponto. Muito Sabe, bom. tem aqueles amigos que você tá sem falar há algum tempo, o cara pisou na bola. Ah, você não fala mais comigo. Eu falei, claro que não, meu, porque você fez isso, isso, isso. Ah, mas você me abandonou? Eu falei, não é questão de abandonar. Não, Hum, a gente tem aqui um acordo, entendeu? sim. A amizade é para ser é para ser um trato que é bom para os dois, entendeu? Não, não é um sacrifício um amigo. É claro que tem momentos que não estou falando para você ser, é, pô, largar de, né, só porque alguma coisa aconteceu, você abandona os seus amigos. Não é isso. Mas os limites têm que ser definidos e determinados pontos você precisa falar, cara, agora não dá mais, entendeu? Imagina um amigo que tá entrando para dentro da sua família ou tá gerando problemas dentro da sua casa, agora falando mais como casado, ou então mesmo como solteiro, um amigo que, cara, tá ultrapassando os limites da sua casa com seus pais. Assim, cara, Hum, não dá mais, entendeu? sim. Assim, eu não quero mais que você venha na minha casa. Você não sabe lidar com a minha casa. A gente fala sobre isso com os nossos filhos, que é quando você traz um amigo na sua casa, você está determinando quais são os limites para dentro da sua casa. Se você desrespeita a sua casa, você está ensinando seu amigo a desrespeitar. Caraca. E se ele desrespeita a sua casa, talvez você não consiga controlar aquilo depois e você vai ter que terminar uma amizade. Então, determina, ó, na minha casa a gente respeita a minha casa, a gente não joga lixo no chão, a gente lava a mão depois de ir no banheiro, a gente dá descarga, sabe? A gente joga a comida no lixo depois que comeu, a gente lava a louça, então coisas Sim. simples. É, meio que desviou um pouquinho, mas é importante isso também para se você leva pessoas para dentro da sua casa, você não é casado, você mora com seus pais, você leva pessoas para sua casa, o que você faz na sua casa é o que o seu amigo vai fazer na sua casa. Então, respeite a sua casa, para que os outros respeitem também, entendeu? Legal. E se a gente for pensar, a gente em pessoas que, sei lá, tiveram, não tiveram uma base familiar, tiveram talvez famílias tóxicas também, e hoje, não sei, podem viver sozinhas ou até têm um convívio com os pais e tal, e acabam, como essas pessoas também podem identificar a amizade tóxica, porque quando você fala dos valores, ainda é intrínseco que uma pessoa convive sobre uma base ali, que os pais têm um temor, respeitam algumas coisas,
E quando a pessoa não tem, ela não eu vejo que às vezes pra gente é tão óbvio uma coisa de tipo isso é certo, isso é errado. Uma pessoa que nasce numa família que às vezes não tem muito esses limites, pra ela aquilo vai fluindo numa boa e ela não percebe quando tá diante dessas garras ali que podem estar levando ela, né? Sei lá, pensar em bebida mesmo, pensando em drogas, amigos que cara, eu lembro uma vez que a gente foi dois episódios assim que me marcaram com pessoas. Um não era tão meu amigo, era um colega de trabalho. Eu saí com ele, a gente entrou numa farmácia para comprar. Ele comprou lá uma pomada pro cabelo. Quando ele saiu, ele falou assim: Ah, promoção, pague um, leve dois. Ele Só tinha roubado um? Isso? Só que cara, eu era tão que eu acreditei que era promoção. Aí eu falei, sério mesmo, cara? Vou lá pra ver. Ele, não, 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 vamos sair fora, vamos sair fora. Ué, eu tinha uns 17, 18 anos, estava trabalhando de office boy. E ele tinha roubado um, cara. Cara, aquilo pra mim foi, tipo assim, cara, pra mim quebrou um espelho ali com o cara, que eu falei, cara, não quero andar com esse cara, velho. Poderia ter sido preso aqui, sei lá, qualquer coisa, mas um valor muito esquisito. E o outro foi um sítio que a gente foi, e eu vi que amigos próximos meus, que eram muito amigos, estavam experimentando pela primeira vez droga. Uhum. E, tipo, como eu tinha uma marca disso na minha vida, na minha família, pra mim sempre foi, cara, droga eu nunca vou chegar perto. Assim, cheguei a beber, cheguei a ter, eh, assim, não ter tanto limite com questão de bebida, que também é errado, mas as drogas para mim já era algo Uhum. ultra, assim. Então, eles foram lá experimentados e eu ainda lembro do momento que a gente foi ter eles chegaram a oferecer, eu falei, não, um já sabia que, e eu tentei convencer eles de não fazer, assim, foi bem doido. Eles acabaram fazendo. E ali a gente passou uma noite bizarra, porque os caras ficaram alucinados, assim, Uhum. com o efeito. Então, assim, caraca, às vezes você tá tão envolvido com aquilo que você não consegue perceber que você tá indo por um caminho que tem uma consequência, que ela é um fruto negativo para nossa vida no futuro, né? Cara, esse negócio de amizade é embaçado porque você tem que entender se você ali está sendo um influenciador ou influenciado, entendeu? Você acha que tem como você ser os dois Cara, eu acho que não. ou É, você é um ou você é outro? eu acho que sim, cara. Porque você vai começar a ver, você tem que ser crítico com as suas próprias ideias, entendeu? Se você começou a flexibilizar aquilo que você pensava a respeito de um determinado assunto, talvez você seja um influenciado. Caraca. E você precisa ter valores residuais que vão te tirar daquilo. Você acha que rola um negócio de homens alfa, né, nessa relação? De tipo assim, Cara, eu acho que sim, brother. porque tem aquela coisa da sala, né? Você percebe que, acho que, né? Tem gente É que não esquisito a aproveita. gente falar isso, mas eu acho que tem uma fisiologia dos homens que acaba levando para um lugar onde existe um respeito por aquilo que é sei lá, pela masculinidade que é gerada naquela pessoa, de uma forma até intrínseca, que não é aquela coisa quando a gente fala de alfa, você pensa numa figura bruta, né? Mas, Não, eu penso numa pessoa que tem que é um influenciador, entendeu? Que tem mais potência na influência. O problema disso é que não necessariamente o cara que tem essa potência sabe o que ele está fazendo. Então, você às vezes está seguindo um idiota, mas muito convicto. aí isso é o pior, né? Esse é o pior. É o idiota convicto, cara. Mas se você não tem espírito crítico, se você não tem valores bem fixados, você vai seguir. Porque o cara é convicto, ele é convincente, entendeu? Você vai olhar dentro do olho dele e o cara fala assim, não, é isso. Depois de um ano fazendo aquela besteira, o cara fala, eu estava errado. Eu falei, mas e todo mundo que você arrastou, né? É, Porque acontece. sim. Então, eu me preocupo muito em discernir para onde que eu estou indo. Você sabe que com trazendo para minha vida, os podcasts que eu ouço, ou o que eu consumo de cultura, entretenimento, eu tento equilibrar porque eu já notei que eles me levam para um lado ou para o outro. Porque eles vão moldando a minha opinião de uma forma ou de outra. Hum, Querendo ou não, você vai sendo moldado de acordo com aquilo que você consome. Então, eu sei quais são os meus valores, eu entendo qual que é a minha visão de mundo, e eu alimento aquele lance de qual o lobo que você alimenta, sabe?
Então, eu alimento a minha visão de mundo, mas eu também alimento o que não é exatamente a minha visão de mundo para que eu consiga ter um espírito crítico e uma mente aberta. É É, importante. até para identificar quando você pode estar errado num conceito ali, né? Cara, isso, Ou pessoas acima de você podem estar erradas, você consegue ter uma cobertura, porque senão é um monte de bobo indo para o mesmo lugar, né? exato, é a turba. Cara, eu nunca quis fazer parte da turba enfurecida. A turba enfurecida é aquela que não sabe para onde está correndo, mas está correndo com todo mundo, entendeu? Não, eu prefiro ser o único correndo para o outro lado, mas que eu sei o que eu estou fazendo. Então, para que eu consiga isso, às vezes eu preciso ver opiniões diversas. Teve uma época que eu estava lendo alguns livros que começaram a me fazer mal, que eles iam contra a minha visão de mundo, mas estavam me fazendo mal. Eu parei. Hum, Falei assim, "Ó, isso aqui está sendo demais para mim, entendeu? Não tá me fazendo bem. Agora, essa coleção que eu estou lendo é interessante, porque ainda que seja um contexto completamente diferente, ele traz visões e traz ideias que complementam o que eu já penso e trazem respostas. Porque se tá todo mundo caminhando para o mesmo lugar, talvez alguém precise olhar um pouco para o lado. Sabe, eu estou segurando aqui no que é mais importante, mas eu preciso olhar para ver o que está acontecendo, porque talvez em determinado momento, é, ver o que é contra o que eu creio é o que vai fortalecer o que eu creio. Porque vai me fazer cavucar, aumenta, né? vai me fazer cavucar razões mais profundas para aquilo, entendeu? Depois que eu cavuquei, você não descavuca, entendeu? Hum, Aquilo já está mais profundo. nossa. Então, tem muita gente que, porque não olha para fora, a raiz fica muito superficial, entendeu? Aquela árvore, ela nunca tomou nenhum ventinho. Nossa, aí vem o primeiro baque e vai embora, né? Exatamente. Quando outras, se você está acostumado, volta para aquele lance de você discutir as suas ideias. Se você está acostumado a discutir ideias, até polemizar, é, cara, as suas raízes vão ficando mais fundas, entendeu? Fala assim, não, eu creio nisso, talvez com um reparo aqui ou ali, mas, cara, tá mais profundo. Amigos que conseguem te ajudar nesse processo, primeiro que eles ganham também, mas todo mundo ganha, entendeu? As ideias vão ficando mais elevadas. Muito bom. Esse processo de amizade, a gente viu quão importante é, né? Um dos filtros que eu sempre usei muito, que, sei lá, pode ser meio esquisito de falar, mas é a questão da inveja, assim. Quando você conta a história para alguém, uma boa notícia, por exemplo. Caraca, hoje eu tenho amigos que o olho brilha junto. Ah, Eu então, contei uma notícia para um amigo meu ontem, cara. Eu vi o olho dele brilhar, cara. Eu falei, caraca, olha que demais é isso o daqui. amigo certo também. É, porque tem pessoas que você conta uma notícia, você percebe que o primeiro exercício dela não é olhar para você, é olhar para ela mesma, Contar uma dela. fazer um negócio, abaixa a cabeça, já tem toda aquela fisiologia de tipo, cara, por que que isso não tá acontecendo comigo? Entendi. Né? Esse primeiro impulso, quando você percebe quando uma pessoa escuta uma boa notícia e ela, em vez de tipo, se alegrar por você, ela faz aquele pensamento interno de tipo, por que que isso não tá acontecendo comigo? Hum. Sabe? Tipo, eu acho que o ser humano tem um pouco disso, mas eu não sei, eu prefiro aproximar. Eu meio que eu tenho uma intencionalidade em ter, não digo um teste com as pessoas, mas se eu conto uma vez para uma pessoa que eu vejo que tem uma reação dessa, eu vou contar menos, entendeu? Eu vou contar quando o processo daquilo que está acontecendo tá acabado. Porque tem pessoas que eu sei que estão ao meu redor ali, às vezes eu conto coisas inacabadas, até para entrar num Hum. processo de contribuição para aquilo que está sendo feito, né? Até de oração, a pessoa tá ali, tá te apoiando, tá te ajudando. É, eu conto menos depois. Mas você sabe que se você conta um negócio para um amigo e ele fala, cara, legal, por que será que isso não acontece comigo? Eu não acho ruim. Ele É? está sendo honesto. É Mas se ele diferente fala, se ele fala. e se ele não fala? Aí sim. Quando a inveja ela tá lá dentro e fica germinando, sabe? Eu Aham. acho ruim. Mas se eu conto uma coisa e o cara fala, pô, que da hora isso, puxa, eu queria que isso acontecesse comigo. É genuíno. Tudo bem. É. Porque é genuíno, porque o cara está se abrindo, ele está sendo vulnerável, entendeu? E não ele está invejando as escondidas. Hum. Acho que essa é uma diferença, porque às vezes as pessoas falam, pá, mas eu não tô conseguindo me alegrar com ele porque eu tô tão triste. Tá bom, É, pode ser uma fase, né? tudo bem, Sim. abre isso. Falou, cara, eu tô com inveja de você, me ajuda nisso. Falando, Tá estou falando. diferente. Exato, é diferente de você, porque não é uma traição, entendeu? É. Não é por trás. Assim, cara, eu quero abrir para você, meu.
eu tô com inveja de você. Cara, vamos falar sobre isso. Tá doendo em mim. Eu quero comemorar mais com você, mas pra mim tá difícil. Tudo bem. Cara, eu não sei, quando alguém me conta, tipo, aconteceu alguma coisa, eu não sei, eu tento ser muito. É, é um exercício que eu faço, assim, que se a pessoa conta pra mim alguma coisa que foi muito boa e eu não consigo me alegrar com ela, Hum, primeiramente, hum. eu começo a rever muito meu coração, assim, porque eu começo a fazer um exercício de eu acho que tem alguma coisa errada comigo, sabe? Não- Mas acho que porque alguém te ensinou esse caminho, entendeu? Porque tem pessoas que não conhecem esse caminho. Elas não sabem trilhar esse caminho. Então entra pelo caminho da amargura e do rancor, da inveja. eu acho que é verdade, é um fruto, né? É um fruto, você colhe aquilo por Talvez ter seja, aquela raiz, né? talvez o ponto aqui é, se você é essa pessoa que não consegue comemorar, cara, tudo bem. Por que que você não está conseguindo? Peça ajuda, porque e abre isso, entendeu? Se um amigo seu vem e fala, cara, conta uma super notícia, você não consegue comemorar, abre isso com ele. Porque se ele é teu amigo, ele vai entender, entendeu? Você está sendo aberto, você está sendo vulnerável. Muito bom. Bom, muito Caraca, bom. foi muito bom. Show. É, bom, queria agradecer aí que vocês ouviram. Nossa, a gente passou um pouco aqui do tempo, mas foi muito bom falar Muito sobre bom. amizade. Se você tem alguma dúvida ou quer deixar algum comentário ou até uma crítica, por favor, fica à vontade. Sim. A gente tem os canais, né? A gente coloca no YouTube, no Spotify. Escreve lá que a gente responde. Isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu! Valeu.